Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos afiliados da TV Galáctica e do Cron TV, bem-vindos ao programa do Dr. Walter Treves ponto zero, Início do Saber. Estamos aqui com o Dr. Walter Treves, para quem não sabe, professor de Universidade em Direito, ele é um agente transformador da sociedade, ele é um dos coordenadores do Grupo Cron, está aqui toda semana, afetuosamente, compartilhando todos esses conhecimentos maravilhosos que nos ajudam a dar um upgrade na nossa evolução. Tudo bem, Walter? Como vai você? Boa noite, Cris. Boa noite a todos que estão aqui ao vivo. E vamos lá. Temos aí um tema para hoje. Interessante. E já vem há um tempo. O pessoal está bem ansioso para saber mais sobre isso. E o que a gente puder esclarecer, puder ajudar na compreensão, porque esse tema que a gente vai falar hoje, Sim. ele está muito mais voltado à aceitação da verdade do que ele em si, né? Então, o que nós temos para falar, o que nós temos para explicar, está ligado a um princípio do ser humano ser humilde mesmo, né? De olhar onde está a verdade, deixar, né, aquele anseio de rebanho, de correr atrás, porque alguém que tem aí um poder midiático falou, então mas nós estamos vendo, inclusive a mídia está passando vergonha, uma vergonhosa divulgação de uma dezena de fotos que não são dos locais, que são maquiagens, que são uma série de informações literalmente falsas. E isso tem uma razão de ser, né? Por que será? Por que será que estão fazendo isso? Então, só pela divulgação falsa já indica que existe alguma coisa muito séria aí e que envolve interesses que não são interesses do povo local, não são interesses russos. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje, né? O que está acontecendo de verdade aí? É isso aí, Walter. Hoje o Walter se propôs a atender pedidos aí dos internautas para falar da crise do leste europeu. Ô, Walter, o que está acontecendo então no leste europeu que resulta em tantas informações desencontradas? Fala para gente. Essa indagação começa, na verdade, pelo que não está acontecendo, e não o que está acontecendo. O que não está acontecendo lá. E que a mídia insiste em usar, né? O termo invasão, o termo declaração, né, de conflito armado, que começa com G, mas a gente evita um pouco, né, a palavra aqui, né? Então, a insistência em divulgar, a propagar algo que não está acontecendo, né? Não está acontecendo. O que ocorre lá? A Ucrânia é um país, para quem não sabe, que tem história de civilização de mais de 30 mil anos antes de Cristo. A Ucrânia foi um dos países, né, que inclusive, no início do século XX, era chamada, Kiev era chamada território russo, era considerado território russo, mas não por uma imposição política, nem nada, era a dinâmica desse país, né, lhe colocou muito mais como um país que a independência mesmo dele veio aí na década de 90, para quem não sabe, né? Se tornou depois da queda da cortina de ferro, ela se tornou independente. E aí tem uma história antiguíssima. Foi um dos países, a Ucrânia foi uma potência do leste europeu, para quem também não sabe, teve seu tempo, lá pelo século XIV, século XV, era uma potência, era um país fortíssimo no leste europeu, e as coisas foram caminhando, as interferências foram acontecendo, e a gente sabe que a dupla mão do poder do bloco soviético, não o bloco, não existe nenhum bloco russo, mas o bloco soviético, levou a pequenos países do leste europeu a centralizar e a abrigar forças escusas,
forças escusas, usando o povo local para que essas forças escusas se multiplicassem. E lá na Rússia hoje, desculpa, lá na Ucrânia hoje, o que que acontece? A Rússia tem interesse nesse território para algum fim? Não. Não adianta os meios de comunicação falar sobre isso, a Rússia não tem interesse nesse território, a Rússia não precisa de território, e o que existe lá na Ucrânia, que é importante, que a maior economia do leste europeu agrícola está na Ucrânia. Ela é uma das maiores exportadoras de alimentos hoje no leste europeu. Mas isso para a Rússia não é algo que precisa ser conquistado dessa forma ou imposto dessa forma. Então, o que a Rússia foi fazer lá? Né? Foi fazer um saneamento, foi limpar algo que não pertence ao leste europeu, que não pertence à Ucrânia, mas que foi usado por figuras que vocês vão saber em breve quem são, que estão na América do Norte. Dinheiros, né, milionários americanos, ou que se infiltraram na América do Norte, que nem americanos são, né, tem outras origens, né, eles têm interesses lá, subterrâneos, interesses que utilizam o ser humano como mercadoria, como fonte de fornecimento, né, de compostos multiplicadores, né, que a gente já divulgou bastante isso, mas eu não vou ficar aqui entrando muito incisivo, porque senão essa live fica pesada demais e a gente não consegue dar continuidade. Mas quem nos acompanha sabe de tudo que eu estou falando. Então, o que acontece lá? Lá não é uma invasão, lá é um saneamento, lá se entrou para aniquilar algo que não atinge apenas a Ucrânia, atinge o mundo inteiro, atinge o ser humano enquanto espécie, enquanto gente. Isso precisa ser retirado de lá. Então, a mídia pateticamente diz que, porque estão em negociações, porque estão negociando, porque colocaram o nosso presidente na história também, porque disseram que ele agora tem que... Não é só toda aquela trajetória que antecedeu isso, onde ele visitou a Rússia, não é nem por aí. Agora já estão colocando que ele, junto com outro líder, em inglês lá, o Boris Johnson, estão declarando que tem que haver um cessar-fogo. Então, uma baboseira que se multiplica sem precedente. O nosso presidente faz parte da aliança como um dos 3 maiores líderes do mundo que faz parte disso. Ele não ia pedir cessar-fogo, ele não ia se intrometer nisso. Acorda, gente. Isso está sendo feito e vai ser feito até o último. E não tem nada a ver, né, dentro do aspecto que estão falando. Então, é uma ação como se fosse uma ação policial, é como se fosse uma ação, realmente, é uma diligência, né, militar para acabar com algo que precisa definitivamente sair do planeta, né? Porque senão nós não temos condições de continuar, né, com o nosso progresso humano, porque agora vocês precisam gostar dessa ideia, porque essa ideia é tão boa que tem gente que tem dificuldade de assimilar. O ser humano está em pleno crescimento, pleno desenvolvimento consciencial dentro desse planeta. E com esse tipo de coisa que tem lá, que só uma ação muito bem aparelhada como essa do russo consegue terminar. As forças locais não conseguiriam, e deram essa missão para eles. Vocês vão ver outras missões, tá? Se preparem, não é só essa, não. E não é só... Essa é uma delas. Vocês vão ver outras. E vão ficar... o lado patético da mídia vai ficar dizendo que, porque está invadindo, porque está isso, está aquilo outro. Por quê? Porque os caras que estão sendo retirados de lá pertencem à parte dessa mídia patética que fala. Entendeu? Então, tem um interesse direto. Então, ela é a primeira a jogar um monte de fatos falsos para conduzir as pessoas a pensar o que não existe lá, merecer o líder russo, e até o nosso.
Até o nosso tá espirrando nele, né? Coisas que não tem nada a ver com a gente, mas a gente tem uma participação nisso enquanto aliança, né? Enquanto aliança interplanetária e global aqui do planeta. Ô, Walter, então por que a Rússia precisou levar tropas para a Ucrânia? Justamente porque a ação ali não pode ser uma ação local, você não tem condição, a aliança não confia nas tropas locais, por quê? Porque existem tropas ali aliadas a quem está governando lá, que é um trevoso da escuridão. O ex-presidente lá foi retirado meio que à força, né, meio que dentro de uma revolução deflagrada, provocada dentro da Ucrânia, para colocar justamente alguém das trevas, para que eles pudessem usar aquele território e aquela população de forma tal que hoje todo ucraniano sério, dentro e fora da Ucrânia, declara que é necessário o ingresso das tropas russas lá para eles terem minimamente dignidade, porque eles não tinham, a população da Ucrânia está vivendo numa situação de opressão, de humilhação, de controle, de muita corrupção lá dentro, né, onde isso também tem que ser saneado, e não é o que o povo ucraniano quer. Eles querem ter um país digno para eles, mesmo que seja com a bandeira russa. Eles mesmos declaram isso. Lógico. E de acordo com o que você explica, a ação russa é para acabar com o Estado profundo? Que seria a cabal, né? Que as pessoas falam, né? A cabal. Exatamente. Exatamente. Só que eu deixo também, assim, algo que eu sempre falo nas minhas lives, né? Quando se fala de cabala, a cabala em si não tem nada a ver com isso. É a cabala escura. E por que se fala cabala escura? Porque é o mesmo conhecimento que a cabala ensina, para a gente não gerar um preconceito ou um entendimento equivocado do que é a cabala de verdade. Eu não posso dizer, e eu não afirmo isso, que o conhecimento reside só ali na cabala, mas é um conhecimento maravilhoso, gigantesco, né? Mas a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque os escuros utilizam esse conhecimento, porque os escuros têm uma inteligência fenomenal, utilizando de uma forma negativa, né? E aí criou o que a gente chama, né, de estado profundo. E tem um termo até em inglês aqui, que eu andei falando aí, mas já me deram um toque que a gente não pode ficar afirmando, porque também é uma palavra monitorada. Se a gente começa a falar essa palavra aqui, né? Mas é só traduzir para o inglês, é a mesma coisa, e é justamente isso. Isso que tem lá, que está sendo combatido, é justamente um braço desse estado profundo. Entendi. Isso é Operação Storm ou tem algo a ver com ela? Bem, na verdade, a operação já iniciou faz mais do que se imagina. Alguns dos nossos irmãos de luz que estão falando sobre isso, inclusive eu tive a satisfação de assistir uma live de um deles aí que tem muita informação, tem passado bastante informação, afirma que isso é o início dela. Ele afirma que isso é o início dela, está iniciando por aí. Eu, humildemente, não vou contrariá-lo, pode ser que, de acordo com as informações, porque é uma pessoa muito bem informada sobre isso, tenha sim, a razão. Entretanto, pelo que eu pesquisei lá atrás, nos idos de 2020, lá atrás, que eu falo ali, quase 2 anos atrás, já existiam ações efetivas quanto a isso. Nós temos fotos, eu tenho fotos, qualquer mortal tem fotos de ações militares americanas em território americano com a mesma finalidade. Então, isso não é exatamente o início, tá? Por conta desses documentos que a gente tem. Né? Eu tenho fotos de tropas americanas entrando no submundo
resgatando seres humanos pequenos, né, principalmente pequenos, fechando, né, passagens para um submundo, e isso já tem quase 2 anos. Então, a minha percepção, com toda humildade, sem aqui polemizar, sem contrariar conhecimento aí dos nossos irmãos de luz, eu tenho, na minha percepção, isso já iniciou faz bem aí quase 2 anos. Mas tem alguns que dizem que isso é o início, talvez dentro de uma outra leitura, isso pode ser, talvez o início lá no leste europeu, o início na Europa. Mas, né, em território americano, a gente tem, e são fotos, assim, muito coloridas, muito bem fotografadas, não é assim, é uma coisa assim, e às vezes eu converso com pessoas que põem tudo isso em dúvida, e eu tenho cuidado de mostrar as fotos, né? Eu falo, olha, alguma coisa está acontecendo no mundo, olha para isso aqui, olha essas crianças, olha de onde eles estão tirando e quem são essas crianças. A pessoa fica horrorizada, aí ela se cala, ela já, sabe quando a pessoa entra em pânico? Já 2 pessoas eu fiz isso. A pessoa, assim, que até me desconsiderou, já estava, assim, me colocando eu falei, olha, sem querer convencer ninguém, isso aqui é documentação, isso aqui é documento, olha aqui. Contra fatos não tem argumentos, né? Isso aí. Pois é. Você acha que esses soldados aqui, um soldado está carregando, né, pequenos desse jeito, por quê? Isso é uma missão que ele teve, e olha da onde está saindo isso. Né? Então, assim, a gente sabe que isso tem já um tempo, mas também o que importa é informar, o que importa é as pessoas prestarem atenção, né? Se isso iniciou um pouco antes ou um pouco depois, está acontecendo. Está acontecendo e os resultados vêm aí. No seu ponto de vista e por suas pesquisas, tem data para acabar? Data, então, é o que pedem, né? Pedem uma data. Eu entendo, pelo que a gente nota e já acompanhou, que isso em breve, isso não vai se alongar muito, porque não existe um interesse territorial, não existe um interesse, isso aí, a mídia escura vai dizer que o líder ABC negociou a paz, que foi, não, é que acabou a missão, eles já limparam o que tinha que limpar, tiraram o que tinha que tirar, impediram o que tinha que impedir, porque lá, veja, na Ucrânia, não são só túneis, não são só, vamos dizer assim, soldados da escuridão que estão guardando aquilo, não são apenas fatos de 3D, de Matrix 3D, existem fatos multidimensionais ali, existem passagens, inclusive de 2 linhagens que tentaram não, dominar esse planeta, que são os draco-reptilianos, 2 linhagens ali. Então, assim, a coisa é pesada e difícil. E eles têm muito poderio bélico, eles são bélicos por natureza. Então, não é assim uma coisinha, mas como é uma missão que não tem o fim, né, além de promover um falatório vazio, recentemente, aí foi domingo, para estragar meu domingo, uma pessoa que acompanha as lives, infelizmente, me mandou um questionamento daquele bem lacrador, né? O que você me fala disso aqui? Aí me mandou um vídeo que um soldado russo tinha executado, vamos chamar assim, um cidadão, que dizem que era um cidadão lá, que estava inocentemente passeando com seus cachorros, e ele foi lá, e aí ele mandou o vídeo de um veículo, uma Mercedes lá, um Jeep Mercedes, todo naquele estado lamentável, né, vermelho para cá, vermelho para lá, e escorrendo aqui, escorrendo ali. 2 dos cachorros estavam mortos, o outro estava sentado do lado do que se então entende de vítima. Só que a pessoa não sabe que esses caras que andam com 3 pastores alemães, eles não vão passear com os cachorrinhos como a gente passeia aqui com o Yorkshire na rua. Esses pastores com esses caras aí, eles guardam passagens,
e quando aparece um soldado, eles soltam esses cachorros em cima do soldado. Então, as pessoas publicam as coisas de uma forma, assim, leviana, e perturba a gente, inclusive, com esse tipo de lacração, de informação desviada, né? E aí, depois, eu tive que explicar para ela, falei, olha, inclusive a pergunta foi assim, cadê os trabalhadores da luz que tanto você fala? De uma forma, assim, agressiva. Nossa. Eu falei, olha, existem os soldados russos, existem os soldados ucranianos, e existem os soldados ucranianos leais ao governo que está lá. No meio desses três, existem soldados da aliança também, tá? Porque não são só os russos, só se fala de russos e ucranianos, mas tem também os soldados da aliança. No meio de todas essas tropas, existem os seres de luz, trabalhando, e às vezes pode ser até que se machucando e morrendo, né? Mas eles estão aí, você escolhe aonde você vai enxergar os seres de luz. Se é nos soldados russos, se é nos ucranianos, que são parceiros dos soldados russos nessa empreitada, ou se você vai enxergar que os iluminados são aqueles que defendem aquele cara que é um comediante que está lá com o presidente, patrocinando os escuros lá naquele território. Então, eu falei para ela, você escolhe, você vai ver onde é que está a luz. Verdade. Aí agora pega qualquer coisa, qualquer factoide aí, né, e transforma em novela, né, em drama, né, como a gente viu aí. Eu estive numa live onde fui questionado também. Como assim que não é, né, um conflito, né, bélico se está morrendo gente? Tive que explicar, né? São Miguel Arcanjo, quando vem para a Terra, ele vem com uma espada. Ele não vem com um buquê de flores. Então, algumas pessoas vão, né, responder pelo aquilo que estão fazendo. Né, com a própria vida, porque, né, eles impedem o ser humano de ser ser humano. O que os russos estão combatendo lá é algo que tirou a nossa liberdade, a nossa dignidade. Como eu posso admitir, como ser humano, que continue no planeta se multiplicando aquilo que eles fazem lá? É inadmissível um ser humano passar pelo que eles fazem, eles passarem lá. E crianças ainda, mulheres, jovens, adolescentes. O número absurdo de pessoas que sobem no mundo, mas não fui eu, né? Não é os meus filhos. Não é da minha família, né? Então, assim, não é na minha família. Eu vou admitir isso, não dá mais. Não tem mais espaço para isso. Hoje o Bolsonaro tuitou que os russos estão combatendo a nova ordem mundial. Ele falou que são reptilianos. Ele tuitou, a Rosiane, uma amiga do Grupo Cron aí, até entrou em contato. Eu falei para ela assim, então assiste a live hoje que você vai entender. Né? Porque as pessoas não entendem, né? Parece que a gente está falando de um outro universo, né, Walter? E quais as consequências, Walter, que essas ações trarão para nós, enquanto humanidade? Pegando o gancho no que a gente está falando, dignidade, né? Uma humanidade que, de fato, né, não pode mais, não poderá mais aceitar as coisas que a gente aceita, né? Porque, primeiro, não é de conhecimento de todos, mas está sendo. E dentro disso existe um convencimento de massa terrível, né? Que as pessoas precisam acreditar, elas precisam acreditar. Eu não acredito, eu acredito. Não é uma questão de acreditar. Abra os olhos. Abra os olhos. Pesquisa então, também, né? Quais as consequências? Dignidade, paz, justiça e um monte de outros valores que estão quase que esquecidos na nossa realidade humana. Verdade. Então, nós não podemos mais compactuar com os nossos iguais. Outro dia eu ouvi uma manifestação de uma pessoa que acho que se inflamou e acabou dizendo que o mundo é governado por animais, né? No sentido negativo. Se fosse por animais, nós teríamos paz, nós teríamos dignidade, nós teríamos harmonia. Falou tudo, Walter, falou tudo. Se fossem por animais. Verdade. Se fosse governado por animais, só que não são governados por animais, são governados por criaturas,
né, que colocaram o ser humano abaixo de qualquer outra coisa, que não tem o menor respeito por nós, que nos subjuga, que existencialmente nos humilha, que diz, como eles são tolos, ficam aí acreditando na mídia, então eles servem para isso mesmo. É para isso que eles se prestam, para ser comida, para ser matriz bioquímica das experiências que eles fazem, para tirar liquidozinho da gente para fazer uns coquetéis bacanas que eles gostam de tomar, fazer a Coca-Cola maluca que eles fazem lá para eles, né? Desculpa, estou usando aqui até uma marca de uma coisa que a gente gosta de tomar, né? Dizem que não é tão bom, mas a gente toma, mas então vou retirar, não é isso. Mas eles quase que fazem um refrigerante com coisas que eles tiram da gente, né? Para eles lá. E as pessoas estão aí, não, imagina, porque falou isso, falou aquilo, né? Estão aí dormindo em cima de uma coisa. Então, assim, as consequências, né? Aproveitando o finalzinho da pergunta aí, que a gente vai, para não se alongar demais, as consequências são, né, de o ser humano ser humano de verdade. Aí sim, né? Ô, Walter, por que então o líder russo, né, está sendo considerado o grande vilão deste momento? Porque quem busca a justiça e a paz no mundo sempre foi colocado dessa forma. Ele não é, da noite para o dia, ele não se tornou uma pessoa, ou um anjo, né, ou alguma coisa assim especial. Ele já participou de ações de Estado, de acordo com o país dele, antes da aliança me convidar. Ele foi convidado a fazer todo esse trabalho, a participar disso, e aceitou. E aceitou. Inclusive, existe, né, existe até aí uma espécie de... Uma espécie não, né, uma informação que ele é um mensageiro, ele não é exatamente a mesma pessoa que ocupa o nome de Putin. Ele é um mensageiro, vulgo clone. Vulgo clone, que não é aquele realmente, inclusive tem uma entrevista enorme que a esposa dele deu para a Deutsche Welle alemã, falando que ele sumiu uns 3 dias, depois ele retornou, não era mais a mesma pessoa do jeito que ela conheceu. Tem toda aí uma coisa que o pessoal vai saber também. Isso são detalhes que ainda, né, ficam aí no campo, colocam no campo especulativo, mas, então, vejam, ele... Se ele é o vilão ou não é, vilão ele não é, porque ele tem uma missão. Se ele sair da linha, ele simplesmente é afastado do que, não da liderança do leste europeu, lá com o maior país do leste europeu da Rússia. Ele sai do ar, né, em termos planetários. E eles vão colocar uma outra pessoa que possa cumprir essa missão. Então, abram o olho, porque a coisa não é assim, a figura... Por isso que eu sempre falo, parem de olhar para a figura do nosso líder, e sim para os efeitos do que ele está fazendo, os resultados do que ele está fazendo. E a mesma coisa lá. Claro que quem está levando a pior e já perdeu, pinta ele como quiser. Com o poder de comunicação que tem, coloca ele aonde quiser. Pode transformar ele da noite para o dia no que quiser, naquilo que quiser. Né? Então, isso tudo é algo que cada um, né, precisa começar a acordar. Desculpa, gente, quem está procurando o ídolo, acabou, sabe? Acabou o ídolo, acabou a idolatria. Hoje é o resultado, o que você faz, o que você vai fazer. Ninguém vai garantir nada para ninguém. Ninguém veio nesse mundo salvar ninguém. É isso aí. Ninguém. Você veio se curar. Se você não conseguir fazer isso, você perdeu. Aí não adianta a Rússia, não adianta a Ucrânia, não adianta o Brasil, não adianta lugar nenhum do mundo. Verdade. Walter, o que o líder russo tem de relação, então, com a Aliança Planetária? Para o Ocidente, para a gente hoje poder saber o que está acontecendo, ele é um dos 3
que estão atuando diretamente nisso. É ele, o loirão, e o nosso presidente. Entendi. Existe homens na Ásia, só que não pode declarar porque eles correm risco dentro dos países deles. Existem homens no Oriente Médio, né, com essa mesma, e com essas ligações, participando, tudo, fazendo a parte deles, só que, de acordo com as culturas, de acordo com também um estado escuro que existe dentro desses países, eles não podem se mostrar, porque eles correriam risco dentro dos seus países. Mas o Ocidente, naquilo que pode já ser revelado, e que está difícil, né, porque está sendo revelado e as pessoas não querem prestar atenção, ele é um dos líderes mundiais responsáveis pelo resultado das ações da Aliança. E para quem não sabe, a Aliança é uma força global no planeta Terra, ligada a forças interplanetárias, que tem a finalidade de sanear esse planeta com os fins da transição planetária e transformar esse ambiente em um ambiente propício, né, a nós exercermos a quinta dimensão. Ela já está latente no planeta, mas para que nós tenhamos um ambiente para a quinta dimensão. E quanto mais esse ambiente se refinar, mais nós estaremos sendo convidados a fazer parte dele. Né? Eu falo em algumas lives que o tempo acabou a preguiça, acabou a paradeira, né? Agora, prepare-se, preste atenção, dá tempo para tudo, sempre dá tempo de ser um melhor. Claro, ser melhor, nunca é tarde para ser melhor. Verdade. Eu não sei nada disso, eu não aceitava isso, mas não tem problema, não tem problema. A partir do momento que você abriu os olhos, que você despertou, faça a sua parte, esquece o resto. Todos nós, um dia, não enxergávamos e passamos a enxergar uma parte de nós. Então, isso aí está para todo mundo, né? Disponível para todo mundo. E vamos lembrar que a semana passada também teve aparecimento de OVNIs em massa. Inclusive está no meu Instagram, na Ucrânia. Então, o que, como o Walter disse, quem tem olhos de ver, que veja agora, né? Então, sem dúvida. Mas tem mais uma pergunta de uma internauta aqui, Walter. Quais as fontes que usamos para saber... quer saber quais as fontes que nós usamos para saber o que sabemos? Essa pergunta é recorrente, né? Porque a mente racional, ela precisa de títulos, documentos, livros, né? Arquivos. Essas informações e o despertar está numa única fonte, que é a humildade. A fonte para você conseguir entender isso e falar do que a gente fala é humildade. Só falamos o que falamos hoje por conta deste comportamento. Ah, mas então vocês são especialistas nisso? Não, a gente sabe que não. Eu não sou, e eu sei que você também não é. E que um monte de trabalhadores da luz não é o forte ser humilde, mas nós exercemos essa humildade, lemos o que os outros irmãos escrevem, as canalizações, olhamos para isso, demos palestra durante anos, também não precisa ser palestrante, aí está anos nisso, mas tenha humildade, tenha paciência. As informações se repetem por quê? Porque a verdade ela tem que ser dita por todos, então as informações vão se repetir, precisam. A gente não terá novidades como todo mundo gosta, porque o pessoal cozido pela mídia, eles acham que tem que ter novidade todo dia. Todo dia você tem que falar uma coisa nova. Qual que é a boa de hoje? Não funciona assim, a verdade é uma só. Só que a gente aprofunda, amplia. Então, o princípio, a maior fonte de conhecimento hoje desses assuntos é ser humilde. Inclusive para aceitar que nós fomos feitos de bobo durante toda a nossa existência. Opa, verdade. Verdade. Né? Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. A internet está aí, um manancial de coisas para serem observadas, olhadas. E esse é o caminho. Não adianta, porque você... Da onde é? Que formação você tem? Que faculdade você fez? Não tem nada disso. Tem gente aí, trabalhadores de luz,
que não tem uma formação acadêmica aí, não são intelectuais, mas falam coisas maravilhosas, canalizam informações maravilhosas, então, mas por quê? Quantos aí que não estão negando tudo isso, que não tem um canal aberto, mas não aceita, não deixa a coisa acontecer? Quantos? Milhares. Só que fica nesse mundinho de vícios, mundinho da racionalidade, do intelecto, dos títulos e documentos, e não é assim que funciona. Consciência se expande na luz. Isso aí. Falou meio tudo. simples assim, meio simples assim. Meio simples, né? Bom, é o Dr. Walter Treves, esse ser maravilhoso que compartilha afetuosamente toda semana todas as informações que nos ajudam a refletir, nos ajudam a ver o mundo como é, e mais importante, ajuda com que a gente enxergue a verdade que está aí. Walter, queria te agradecer. Sexta-feira tem mais. O Walter sempre traz uma... Olha, eu todas as anos falo que é maravilhoso, porque eu fico depois assim refletindo muito. Eu tenho certeza que você que nos assiste também. Porque o Walter, ele faz isso de peito e de alma. Ele não é qualquer pessoa. Ele é uma pessoa muito espacial. Walter, gratidão. Um beijo no seu coração. Um beijo aos nossos internautas. Eu tenho certeza que muitas coisas vão se revelar. O Walter vai trazer muita coisa boa para a gente crescer todo mundo juntos, que esse é o caminho dos fortes. Gratidão, Walter. Fica à vontade para falar o que você quiser. Gratidão a você, né? Sempre nós encerramos, né, com esse sentimento maravilhoso, né, de ter colocado mais uma sementinha aí para o pessoal refletir, para o pessoal poder entender um pouco, né, do que acontece nesse planeta. Gratidão a quem esteve aqui ao vivo, quem vai nos assistir, porque multiplica de uma forma maravilhosa, né, o pessoal participa bastante. Podem fazer perguntas, façam comentários. A gente está selecionando, inclusive, para fazer uma live para responder, né, ao longo aí. Eu estou separando algumas perguntas que o pessoal faz. Então, assim, participem, sim. E não desistam. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Estamos aí para iluminar e sermos iluminados. É isso aí. É isso aí, Walter. Gratidão. Até o próximo ponto zero, pessoal. Sexta-feira, nesse mesmo horário. Vem com a gente nessa jornada de luz. Gratidão, Walter. Gratidão, pessoal.